Olá, voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista com o deputado Flávio Dino. Vamos recomeçar aqui com Negreiros. Deputado, o presidente do Supremo, Gilmar Mendes, fez uma duríssima crítica ao Lula, a quem ele atribuiu estar fazendo, na verdade, campanha em vez de estar governando. O senhor concorda com essa opinião? Ontem no Estadão ele desancou pelas televisões também. Primeiro, eu acho que o ministro Gilmar tem o direito de emitir a opinião dele, até importante como chefe do Poder Judiciário, que ele manifeste. Diferente de alguns analistas que acham que isso seria impertinente pela natureza do Poder Judiciário, acho que os presidentes dos tribunais têm também esse papel de prevenir, de orientar, de sugerir. Acho pertinente a observação, porém discordo neste caso, porque eu acho que é impossível separar política de administração na democracia. Se você imagina que qualquer gesto administrativo, positivo ou negativo, não terá repercussões políticas ou repercussões eleitorais, isso é uma ilusão, porque evidentemente qualquer coisa que qualquer governante fizer terá uma apropriação eleitoral, seja para um lado, seja para o outro. Do mesmo modo que este fato acabou tendo essa dimensão, porque é um fato positivo, nós temos outros atos de administração que são apropriados pela oposição e têm, portanto, uma tradução eleitoral. Então esse descasamento que alguns pretendem entre política e administração é rigorosamente impossível. E acho que a solução normativa que nós podíamos encontrar já demos, que é a desincompatibilização. Haverá um momento em que a ministra Dilma deixará de ser ministra e os governadores Serra, Aécio, deixarão de ser governadores e passarão a ser candidatos. O senhor não acha que um candidato a governador à reeleição deveria se desincompatibilizar do cargo para concorrer? Num país pobre como o Brasil, onde o peso da máquina estatal é muito forte, a concorrência não seria desleal entre um governador no cargo contra um candidato, obviamente, fora? Acho que sim, acho que nós temos essa incoerência no sistema. Se ele é candidato a outro cargo, ele tem que sair. Se ele for candidato ao mesmo, ele fica. Isso realmente é uma incongruência fruto do modelo apressado que foi implementado de reeleição. Todos nós sabemos as circunstâncias históricas em que foi aprovada a reeleição no Congresso, não houve debate. Isso gerou alguns problemas, entre os quais esse, que realmente é necessário corrigir. Eu queria fazer uma pergunta sobre sucessão dentro dessa linha iniciada pelo Negreiros. A sucessão já está polarizada entre, vamos dizer, Dilma e Serra, ou entre governo e a coligação PSDB democratas, ou ainda tem espaço para uma terceira candidatura? Qual é a sua visão do processo? Acho que é precoce dizer que a polarização entre Dilma e Serra está dada. Primeiro porque não sabemos quem é o candidato do PSDB. E isso é uma definição muito importante. Porque o Aécio e o Serra têm perfis diferentes, vocações diferentes, estilos diferentes. E, portanto, é uma cena eleitoral radicalmente diferente com um ou com o outro. Depois nós não sabemos ainda qual será o desempenho dos outros atores que são relevantes também. Porque tem história, tem motivação, tem discurso, que é o Ciro e a Marina. Então eu acho que qualquer análise de polarização agora, ela é precoce, apressada, corre o risco de se revelar equivocada. Naturalmente nós temos uma premissa que essa, a meu ver, é inamovível, a de que haverá um debate entre dois campos políticos. Entre o campo que pretende continuar o modelo Lula, chamemos assim, e evidentemente aquele campo polarizado pelo PSDB. Agora, quem serão os atores que irão representar cada um desses campos, a meu ver, é impossível nesse instante. Então a polarização temática já está lá. Isso, uma polarização política, ideológica. Agora, quem são os personagens que representam esses campos, realmente nesse momento... Uma avaliação que é feita é que o PSDB tem o candidato mais bem posicionado nas pesquisas. Do outro lado, um governo que é super bem avaliado. Então essa polarização estaria dada justamente também pelo fato das outras opções, seja Marina ou Ciro, eles pertencerem a partidos políticos pequenos, não conseguir atrair para suas pretensões eleitorais aliados, né? E portanto está ali limitado aos grandes centros, talvez as capitais, e não ter
tanta capilaridade. Então, mesmo ele se colocando candidato, obviamente romperia uma chance da eleição ser definida em primeiro turno, mas que não teriam chance de ir para o segundo turno. Isso está escrito no manual. Digamos que se o manual for cumprido, haverá uma polarização Dilma Serra, o segundo turno será Dilma Serra. Esse é o manual. Mas nós temos N exemplos na história brasileira em que o povo caprichosamente manda os manuais para as estantes. Nariz de Cleópatra, que todo mundo achava que era lindo e não era. Então, pois é, mais ou menos por aí. Então o manual talvez volte para a estante. Eu acho que não é sempre que o manual se reproduz. Pelo contrário, lembrar a cena eleitoral de 89. Quem imaginava o segundo turno Collor-Lula? Isso falando um ano antes. Ninguém, nós estamos há um ano da eleição. Um ano da eleição, se qualquer analista sentasse aqui na Arco Advice e dissesse, olha, o segundo turno é Collor-Lula, o Murilo ia demitir o analista. Dizer, não, isso é impossível. Porque se imaginava que o Ulisses ia crescer, porque tinha o PMDB, tinha o Brizola, historicamente bem posicionado, o Covas com um charme do PSDB nascente. E o segundo turno foi Lula-Collor. Então, acho detalhe também, né? Porque o Brizola deixou de ir para o segundo turno por menos de 1%. Muito menos de 1%. Provavelmente, se tivesse tido uma aliança, se tivesse tido Itamar Franco como vice, teria ido para o segundo turno. Por causa de Minas Gerais. Qual o seu entendimento sobre essa pergunta repetida no momento, que o Lula terá capacidade de transferência absoluta dos votos para a sua candidata? E vai conseguir transferência absoluta não existe, mas transferência relevante. É uma taxa muito forte de transferência. Eu parto da realidade que eu conheço bem, que é do meu estado, no Maranhão. Lula hoje tem 90% de ótimo humor no Maranhão. Praticamente 90%, 86%. Você estende esse raciocínio para o nacional? Não, eu falo, o Maranhão tem 4 milhões de eleitores, é o 11º eleitorado do país. Então é uma amostragem válida, né, do que se dá nacionalmente. Agora, evidentemente, você tem realidades bastante distintas no Brasil. No Maranhão ele tem uma alta taxa de transferência, em outros lugares também. Agora, essa taxa de transferência será suficiente? Essa é a pergunta derivada. Não sabemos. Eu particularmente torço que seja. Eu torço que seja, que o manual se cumpra. Essa é a minha expectativa. Ou essa parte do manual, né? Essa parte do manual. Mas realmente é muito cedo para afirmar que ele terá, porque nós tivemos agora, recentemente, as eleições municipais, em que eu, por exemplo, como candidato a prefeito de São Luís, fui altamente beneficiado pela capacidade de transferência do presidente Lula, quando ele grava um depoimento na televisão dizendo, olha, meu candidato a São Luís é Flávio Dino, eu cresci 5% por semana, 7%. Houve semana que eu cresci 10%. Isso foi lógico que não derivou só do depoimento, evidentemente, mas tinha um efeito ondas derivado dessa entrada em cena. Agora nós temos também outras situações em que, a situação de São Paulo é típica, ou de Porto Alegre, em que ele interveio fortemente e ainda assim não conseguiu que seus candidatos vencessem. Eu acho que esse retrospecto, essas experiências regionais minhas, e um pouco essa análise de outras realidades eleitorais, revela que ele tem sim uma alta taxa de transferência, porém isso é insuficiente para definir o resultado de uma eleição. Muito bem, vamos terminar o segundo bloco, já voltamos.